Boa noite, eu sou Andréa Volpato. Boa noite, eu sou Isabela Zanoni. Que bom ter você aqui de volta, viu? Obrigada, Isa, senti saudade de vocês todos. Eu também. E os destaques do noticiário de hoje são: conclusão do Centro Carter é relevante para Lula. Mendes será o relator da ação sobre as emendas PIX. Lei que estende o prazo de Plano Nacional de Educação. Economia da Zona do Euro. E no Giro Cultural, teremos as notícias do mundo do entretenimento. Desemprego cai para 6,9%. Manifestantes do MST protestam durante visita de Lula. Imposto de Renda 2024. Goiânia é condenada a indenizar idoso. E as malas esquecidas em aeroportos agora podem ser cobradas. Desemprego cai no Brasil. E para comentar sobre os noticiários da economia de hoje, teremos o especialista em direito financeiro, Dr. Luciano Pérez. O Vivax News está no ar. Conclusão do Centro Carter é relevante para Lula. A decisão do Carter Center de não validar a eleição da Venezuela gerou grande repercussão no governo brasileiro. O comunicado do observatório foi amplamente compartilhado por assessores do presidente e fontes do Itamaraty classificam a posição como significativa e enfática. No entanto, o governo brasileiro não pretende alterar sua postura em relação ao regime de Nicolás Maduro. A orientação do Itamaraty é manter a pressão sobre o governo venezuelano para que sejam divulgadas as atas eleitorais. O Brasil rejeita a ideia de reconhecer Edmundo Gonzalez como vencedor das eleições com base apenas na contagem paralela realizada em oposição. Auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmaram que suas declarações reforçam a posição oficial do Itamaraty, que insiste na necessidade da publicação das atas. No entanto, alguns diplomatas que estão sob condição de anonimato sugerem que o presidente poderia ter evitado e comentar sobre o resultado da eleição, uma vez que a situação permanece delicada. Emendas PIX. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, foi designado relator da ação ajuizada pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo contra as emendas PIX, que permitem a transferência direta de recursos públicos sem transparência. Em 2022, o STF havia declarado inconstitucional o orçamento secreto relacionado a emendas de relator identificadas pela sigla RP9. A Abrage desejava que o processo fosse distribuído ao ministro Flávio Dino, que assumiu a relatoria após a aposentadoria da ministra Rosa Weber. Gilmar Mendes, em seu voto sobre o orçamento secreto, se posicionou a favor da constitucionalidade das emendas de relator, mas defendeu a necessidade de maior transparência e critérios claros para a distribuição dos recursos. A Abrage argumenta que os repasses não devem ser feitos sem vinculação a projetos ou atividades específicas e solicitou uma liminar para suspender as emendas até que a ação seja julgada definitivamente. Em junho, o ministro Flávio Dino convocou uma audiência de conciliação para abordar o possível descumprimento da decisão do STF sobre o orçamento secreto e enfatizou a necessidade de afastar tais práticas. A audiência está marcada e Dino observou que as emendas PIX devem ser discutidas em uma ação separada sobre o tema. Lei que estende o prazo do Plano Nacional de Educação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que prorroga o Plano Nacional de Educação até 31 de dezembro de 2025. O plano atual, que estava em vigor desde 2014, expirou no dia 24 de julho. A prorrogação vem após a constatação de que o governo não apresentou uma nova proposta ao Congresso Nacional dentro do prazo estipulado pela lei de 2014.
A senadora professora Dorinha havia apresentado um projeto para estender o plano até 31 de dezembro de 2028. No entanto, após a votação na Câmara dos Deputados, em 3 de julho, foi aprovada uma prorrogação mais curta, até o final de 2025. A lei, sancionada por Lula, recebeu relatórios favoráveis do senador Esperidião Amin, da Comissão de Educação, que apoiaram na extensão do plano por mais 1 ano e meio. Economia. A economia da zona do euro cresceu ligeiramente acima das expectativas nos 3 meses até junho, conforme revelado pelos dados divulgados no dia 30 de julho. No entanto, o panorama permanece misto, com uma série de pesquisas pessimistas ofuscando as perspectivas para o restante do ano. Os dados mostram que o bloco, composto por 20 países que utilizam o euro, viu um aumento de 0,3% em sua produção no segundo trimestre, mantendo o mesmo ritmo do trimestre anterior e superando as previsões dos economistas. Entre as grandes economias, França e Espanha apresentaram um desempenho superior ao esperado, enquanto a Itália se manteve estável. Em contraste, a Alemanha experimentou uma contração inesperada em sua produção, acentuando preocupações sobre uma possível crise prolongada em um país que foi por uma década o motor econômico da Europa. Além disso, a confiança do consumidor continuou em território negativo em julho, refletindo uma série de pesquisas decepcionantes nos últimos dias. Embora o crescimento tenha sido um pouco melhor do que o previsto, isso foi em parte impulsionado pela entrega de um único navio de cruzeiro que elevou as exportações e compensou os gastos do consumidor. Apesar disso, o alívio é limitado, dada a incerteza política persistente e as preocupações dos investidores sobre a crescente dívida da região. Agora, eu vou convidar aqui o Dr. Luciano Pérez para comentar sobre a economia da zona do euro. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite, Isa. Boa noite a todos os telespectadores da Rede Vivax Televisão, da família da Rede Vivax. Quando a gente começa a olhar a economia de uma maneira muito global, e nós há poucos dias falamos a respeito de uma desaceleração na economia chinesa, perspectivas que levavam a economia americana a ter números negativos, mas que foi bastante positivos resultados, inclusive com o aquecimento da economia, é o mesmo norte que se está dando agora quando se fala de um pequeno crescimento do euro, dos países que fazem parte dessa massa, desse globo, que é composto por 20 países. O grande fato é que esse pequeno avanço ele tem que ser comemorado, por mais que ainda a tendência do consumidor não esteja acompanhando todos esses passos. É claro que se olha tudo de um modo global, ainda existe uma série de instabilidades mundiais, com guerras ocorrendo, e tudo isso reflete de forma direta em cada uma das economias. Esse mercado europeu é um mercado bastante tradicional, as potências europeias estão entre os maiores países do mundo, e é o que eu falo, cada país tem que sempre estar protagonizando, e o Brasil tem que estar inserido nesse protagonismo mundial, para que quando todas as marés subirem, todos os barcos e todas as economias possam subir, e aqui não é uma concorrência, um dar as mãos para que a gente tenha esse mundo cada vez melhor. Retornamos com mais notícias do Vivax News com a querida Isabela Zanoni. Obrigada pelos comentários e pelas explicações. Agora nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco tem Giro Cultural. Tem acesso ao melhor da programação da Rede Vivax na palma da sua mão. Basta você ir na sua loja virtual, pode ser Android ou iOS, não importa, e baixar esse dispositivo, esse aplicativo que você tem toda a programação para você, para sua família, e não só o meu programa, tá, gente, revisitando, mas eu gostaria que você também assistisse, como toda a programação, os desenhos, o Cine Retrô, tem tanta coisa bacana na palma da sua mão. Rede Vivax, a TV que cabe no seu bolso. Olá, eu sou Fernando Machado, eu sou um estudioso do comportamento humano há mais de 30 anos, sou escritor, tenho 4 livros publicados, sou palestrante e viajo aí o Brasil e o mundo ajudando pessoas
com processos de autoconhecimento, de cura, de expansão de consciência. E a partir de agora eu vou estar frequentemente aqui com você, trazendo pílulas de conhecimento, pílulas de cura, para que você possa pegar esses conhecimentos, utilizar na prática no seu dia a dia e melhorar a sua vida em todos os aspectos, né? Eu vou me propor aqui a trazer informações que vão te beneficiar do ponto de vista físico, emocional, mental e espiritual, melhorando a vida em vários aspectos. Então, é um prazer estar com você e a gente vai se ver bastante daqui por diante. Gratidão. Estamos de volta com o Vivax News e vamos fazer um rápido giro cultural. Hoje a gente vai falar sobre o É Assim Que Acaba, o livro que virou filme. Blake Lively e Justin Baldoni são os protagonistas da adaptação cinematográfica de É Assim Que Acaba, que estreia nos cinemas no dia 8 de agosto. A escolha dos atores gerou algumas críticas entre os fãs do romance de Colin Hoover, devido à diferença de idade entre os personagens do livro e os autores. Blake Lively, com 36 anos, é 13 anos mais velha do que a protagonista Lily, enquanto Justin Baldoni, de 40 anos, é 10 anos mais velho do que seu personagem Riley. Baldoni, que também dirigiu o filme, revelou que não deixou que as críticas sobre a idade dos personagens o afetassem. O filme, que é a primeira adaptação de um livro de Colin Hoover para o cinema, acompanha a história de Lily, uma mulher que supera uma infância difícil com um pai abusivo para construir uma nova vida em Boston. Enquanto Lily começa a realizar o seu sonho de abrir uma floricultura, ela se apaixona pelo neurocirurgião Riley. No entanto, ela logo percebe que o comportamento abusivo de Riley perpetua o ciclo prejudicial do qual ela tem tentado escapar. Eu acho que vai ser um filme bom, viu, gente? É uma opção aí bacana para assistir. Agora vamos falar de Pânico 7. Sidney Prescott voltará a ser o foco da franquia. Ainda não há uma data de estreia definida para Pânico 7, mas Neve Campbell confirmou que sua personagem, Sidney Prescott, será a protagonista do próximo filme da franquia. Em entrevista ao Entertainment Tonight, Campbell revelou que o retorno do foco em Sidney foi o principal motivo para sua participação no projeto. Ela também mencionou que ainda não recebeu o roteiro finalizado de Pânico 7, mas espera que o texto esteja disponível em breve. O retorno de Campbell ao elenco ocorre após a saída de Melissa Barrera, que foi cortada do projeto devido a manifestações de apoio à Palestina em suas redes sociais, e a desistência de Jenna Ortega por conflitos de agenda. Recentemente, o diretor Christopher Landon também se afastou do filme. Além de Campbell, Courtney Cox está confirmada no elenco como Gail Weathers. O filme está nos estágios iniciais de desenvolvimento, com Kevin Williamson, roteirista original da franquia, de volta para escrever e ajudar na direção. Então a gente já espera que vai ser uma coisa muito boa aí, né? Agora, vamos falar de Edward Sternblish, que ele vai ser o dublador de Beetlejuice. Ele foi escalado para dublar o Beetlejuice na aguardada sequência Os Fantasmas Ainda Se Divertem. O papel, originalmente interpretado por Michael Keaton, será assumido por Sternblish, que já tem experiência com o personagem, através da montagem teatral de Beetlejuice, ou musical, na qual ele atua desde o ano passado e tem ficado muito bom, a galera tem falado muito bem dele. A nova produção chega aos cinemas brasileiros em 6 de setembro desse ano, viu? Mais de 35 anos após o clássico de terror Os Fantasmas Se Divertem, lançado lá em 1988. A trama da sequência acompanha a Lídia, que retorna à casa onde sua família foi assombrada há mais de 30 anos. Junto com sua filha, Astrid, Lídia encontrará uma maquete da cidade e trará o fantasma Beetlejuice de volta. Então a gente já sabe que vai ser muito legal, né? Agora eu convido a Andréa Volpato para continuar com as principais notícias do Brasil e do mundo. Manifestantes do MST protestos durante a visita de Lula. Nesta quarta-feira, manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e Pescadores realizaram um protesto no residencial Colinas Douradas, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. O objetivo era chamar a atenção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para questões sociais e reivindicar a revisão da Lei do Transporte Zero,
que proíbe a captura de várias espécies em rios de Mato Grosso. O ato aconteceu durante a cerimônia de entrega de mais de 1.000 casas do programa Minha Casa Minha Vida. Os membros do MST buscaram alertar o presidente Lula e os representantes do governo do estado sobre problemas gerais do Mato Grosso. Por outro lado, eles se manifestaram, especificamente contra a lei do transporte zero, que entrou em vigor no início deste ano e afetou cerca de 15.000 famílias de pescadores artesanais, segundo o Ministério da Pesca. O pescador profissional Eterno Borges de Lima, de 53 anos, de Rondonópolis, afirmou que precisou ir até Cuiabá para solicitar ajuda ao presidente Lula, devido ao impacto negativo da lei em sua atividade. A lei do transporte zero, sancionada no ano passado pelo governador Mauro Mendes, proíbe a pesca comercial por 5 anos e começou a valer em 1º de janeiro de 2024, neste ano. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, negou os pedidos de liminares feitos por partidos e entidades, mantendo a lei em vigor. Os manifestantes esperam que a pressão sobre as autoridades traga uma previsão da legislação, que tem causado grandes dificuldades para a comunidade pesqueira. Local é gerado por debates sobre aplicação e impactos econômicos. Irã contra Israel. O líder supremo do Irã ordenou um ataque direto contra Israel em retaliação pelo assassinato do líder político do Hamas em Teherã, conforme relatado pelo New York Times. O Irã e o Hamas acusam Israel pelo ataque que resultou na morte de Ismael Haniyeh, embora Israel não tenha reivindicado responsabilidade pelo incidente. A ordem foi dada durante uma reunião de emergência do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã nesta quarta-feira, segundo 3 autoridades iranianas. Imposto de renda de 2024. A Receita Federal anunciou o 3º lote de restituição do Imposto de Renda 2024. Serão contemplados mais de 6,9 milhões de contribuintes, totalizando 8,5 bilhões. Neste lote, inclui também restituições de exercícios anteriores. E que 54.241 contribuintes do Rio Grande do Sul receberam suas restituições neste lote devido ao estado de calamidade decretado no estado. Os pagamentos das restituições do Imposto de Renda 2024 serão realizados em 5 lotes ao longo do ano. E o prazo para a entrega das declarações iniciou em 15 de março. Para consultar a situação da restituição, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal, clicar em menu Imposto de Renda e selecionar a opção Consultar a restituição. A página da Receita Federal oferece orientações e canais de serviço, permitindo uma consulta simplificada ou detalhada por meio do extrato de processamento disponível no ECAC. Caso identifique-se com alguma pendência, o contribuinte pode retificar sua declaração para corrigir as informações necessárias. Além disso, a Receita Federal disponibiliza um aplicativo para tablets e smartphones, permitindo para contribuintes consultar diretamente a informação sobre a liberação das restituições do Imposto de Renda da pessoa física e a situação cadastral do CPF. Seguimos agora com os comentários do Dr. Luciano Pérez, que agora fará uma análise acerca do 3º lote de restituição do Imposto de Renda. Vamos lá, Luciano? Boa noite, Andréa. Quando nós falamos de restituição de imposto de renda, nós sempre ficamos felizes. A Receita Federal está liberando o 3º lote.
e também uma antecipação de uma série de contribuintes que estão recebendo de forma antecipada do Rio Grande do Sul pelo fato de toda a calamidade e a catástrofe que nós vivenciamos no estado gaúcho. O grande fato é que nós temos sim dados bastante exemplificativos no site da Receita Federal e corre lá para verificar se você está nesse lote aí de restituição, porque esse dinheirinho extra ele vai ser bem-vindo a cada um daqueles que tem o direito à restituição. É claro que da mesma proporção, se teve alguns erros na emissão do seu imposto de renda, lá no site da Receita Federal também, de forma autoexplicativa, existe um modo como se possa fazer todas as correções. Retornamos com mais notícias do Vivax News. Obrigada, doutor Luciano, mais uma contribuição e vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com mais notícias. Olá, meus queridos, trago hoje para você mais uma mensagem. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Nós precisamos ter presente isso no nosso coração. Não deixe o medo, o desânimo, a fraqueza tomar conta da sua vida. Talvez você é uma pessoa desanimada diante de tantos os problemas que você tem, que você enfrenta. Vamos enfrentar esses problemas que nós temos. Vai aos poucos, tenha fé e tenha sempre presente. Diante de qualquer coisa, eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Repita isso diante de todas as dificuldades que você enfrentar, diante de todos os problemas que você tem. Essas palavras nos motivam a viver a vida com mais força, com mais alegria. Essas palavras nos dão motivação para enfrentar qualquer coisa. Você vai ter a força de um leão para enfrentar aquilo que você deseja enfrentar. Então, não se esqueça, eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Tem acesso ao melhor da programação da Rede Vivax na palma da sua mão. Basta você ir na sua loja virtual, pode ser Android ou iOS, não importa, e baixar esse dispositivo, esse aplicativo que você tem toda a programação para você, para sua família, e não só o meu programa, tá, gente, revisitando, mas eu gostaria que você também assistisse, como toda a programação, os desenhos, o Cine Retrô, tem tanta coisa bacana na palma da sua mão. Rede Vivax, a TV que cabe no seu bolso. Goiânia. A juíza Jordana Brandão Alvarenga condenou o município de Goiânia a pagar R$4.000 em indenização por danos morais ao proprietário de um jazigo no cemitério municipal Santana, no setor Campinas. A decisão, publicada na segunda-feira, resulta de um caso em que o idoso descobriu, em abril de 2023, que 4 pessoas desconhecidas haviam sido sepultadas em seu jazigo perpétuo, adquirido em 12 de março de 1975. O idoso relatou que, ao tentar enterrar a sua esposa, encontrou os restos mortais de outras pessoas no local. De acordo com a decisão, membros da família de um jazigo vizinho foram enterrados erroneamente. O município ofereceu um novo jazigo no cemitério Parque para a família dos enterrados indevidamente, mas ainda não removeu os restos mortais das pessoas. O homem solicitou a remoção dos restos mortais e uma compensação por danos morais. Em depoimento, ele afirmou que não tinha condições de resolver a situação na época e desejava que os corpos fossem retirados, pois não havia mais espaço no jazigo para novos sepultamentos. A juíza concluiu que houve um sepultamento incorreto devido a um erro na administração do cemitério, que não verificou a titularidade do jazigo. Ela determinou a remoção dos corpos das pessoas que não pertencem à família do idoso para outro túmulo, às custas do município. A responsabilidade civil do município foi baseada na teoria do risco administrativo, que exige indenização pelos danos causados. Malas esquecidas em aeroportos agora podem ser compradas. Com um aumento significativo no número de passageiros de 2022 para 2023, após a pandemia, companhias aéreas e aeroportos estão
enfrentando um crescimento nas taxas de extravio de bagagens. O número de malas extraviadas em 2023 superou 7,6 por 1.000 viajantes, o que significa que cada 1.000 passageiros, 8 malas são perdidas. Quando uma mala é extraviada, o proprietário geralmente entra em contato com a companhia aérea, que oferece um voucher correspondente ao valor estimado da bagagem perdida. A mala é, então, encaminhada para uma vistoria para avaliar o seu conteúdo e, posteriormente, é vendida, fechada a um novo para o comprador, para manter seus lucros e metas anuais. As companhias aéreas vendem essas malas para empresas especializadas, que analisam o conteúdo e classificam as malas em categorias e as comercializam. Os compradores têm a oportunidade de escolher itens das categorias disponíveis, que normalmente inclui celulares, notebooks, tablets, fones de ouvido, perfumes, bolsas, sapatos, roupas e acessórios de viagens. Itens valiosos ou marcas renomadas podem ser adquiridos por preços reduzidos, em comparação ao mercado. Contudo, a variedade de roupas e calçados é limitada, pois as peças são únicas e não oferecem a mesma diversidade de tamanhos encontrada em lojas convencionadas. E para comprar é só acessar o site oficial de vendas. Desemprego. No segundo trimestre, o Brasil alcançou uma taxa de desemprego de 6,9%, o menor nível registrado para esse período em 10 anos, com um novo recorde de pessoas empregadas e um aumento na renda. A taxa, divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, representa uma queda significativa em relação aos 7,9% do início do ano e aos 8% do mesmo trimestre em 2023. Esse índice é o mais baixo desde o início de 2015 e iguala o menor nível registrado para trimestres encerrados em junho desde 2014, quando também foi de 6,9%. O resultado da pesquisa nacional por amostras de domicílios para os 3 meses até junho está alinhado com as previsões da Reuters. O mercado de trabalho aquecido tem mantido a taxa de desemprego em níveis historicamente baixos. Especialistas acreditam que essa situação deve persistir, embora traga preocupações com a inflação, especialmente nos serviços, dado o aumento da renda. O trimestre encerrado em junho, o rendimento médio real das pessoas ocupadas foi de R$ 3.214, uma alta de 1,8% em relação ao trimestre anterior e de 5,8% na comparação anual. O Banco Central ainda decidirá sobre a taxa básica de juros, com a expectativa de a Selic seja mantida em 10,5% até o final do ano. Eu vou convidar agora o Dr. Luciano Pérez para comentar sobre esses investimentos. Isa, que notícia boa, essa taxa que é o menor índice de desemprego desde o ano de 2015, isso faz com que as pessoas, o ser humano, traga de volta um resgate da sua própria dignidade. Afinal de contas, ter condições de colocar o pão na mesa é aquilo que todo pai, que toda mãe de família esperam, para que se consiga ter, claro, um caminhar em busca da sua própria prosperidade. Quando nós olhamos esse aspecto atrelado a uma manutenção por parte do Banco Central, e essa perspectiva ela pode se perdurar até o final do ano da taxa básica de juros de 10,5 pontos percentuais, atrelado ao fato da reforma tributária que está ocorrendo, a gente começa a ver o governo tentando mexer em todas as pontas para que o Brasil continue no trilho do protagonismo econômico mundial. Uma das coisas que são bastante negativas, foi o que nós comentamos hoje, é que o Brasil ainda é pódio, sendo a terceira taxa de juro real mais alta do mundo.
A Turquia está liderando esse ranking. Então, nós precisamos, sim, aplaudir essa notícia de um aumento da empregabilidade com uma diminuição dos níveis de desemprego, e isso nos dá um aspecto de que, cada vez mais, quando nós tivermos pessoas reincluídas no mercado de trabalho, mais dinheiro vai girar nas suas comunidades e maior será o crescimento de cada uma das regiões. E, é claro, o reflexo disso é um aumento da arrecadação em virtude de mais consumo, em virtude de mais compras, ganha-se também os cofres do governo federal. Não podemos esquecer que tudo isso vai melhorar quando o governo olhar para dentro de si mesmo e diminuir os gastos públicos. Retornamos com muito mais notícias, com muito mais do Vivax News, com a Andréa Volpato e a Isabela Zanoni. Obrigada, doutor, pelos excelentes comentários. A sua contribuição aqui é sempre muito rica. E obrigada pela sua presença e uma boa noite. Boa noite, até mais.